Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. O projeto Cordel da Moda, desenvolvido por alunos do curso de Design de Moda, tem como objetivo utilizar roupas usadas e sobras de materiais para criar novos produtos. Para falar mais sobre essa ideia, estamos recebendo uma das professoras e idealizadoras do projeto, Laura Matos. Senhora Laura, muito obrigado pela presença da senhora. Como de praxe no programa, a gente quer conhecer um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Gostaria de que a senhora falasse sobre a sua graduação e sobre a sua titulação acadêmica. Eu sou graduada em Educação Física pela USP. Aí, saindo da faculdade, fui fazer arte. Liceu de Artes e Ofício, fui para a ECA, depois eu saí de novo, comecei a fazer aula com um professor de pintura e acabei me tornando artista plástica. Mudei para Sorocaba e aqui entrei no ateliê da Lúcia Castanho e acabei me desenvolvendo como artista. Fui fazer uma especialização em arte e moda. Aí dessa especialização acabei indo para o mestrado da USP de têxtil e moda. Estou lá, assim, defendendo já. Muito bem. A senhora falou mudou para Sorocaba, a senhora é da onde? Eu nasci em Sorocaba, mas minha família é do Rio Grande do Sul, né? Vieram para cá, meu pai também era artista plástico, assim, atuou aqui em Sorocaba há bastante tempo, como um agitador cultural, na Semana do Tropeiro, aquelas, né? Como é que era o nome dele? Mário Matos. E aí ele acabou se mudando novamente, ele mora hoje em Pelotas. Com certeza, quem conhece um pouco a história de Sorocaba sabe do professor Mário Matos e seus livros sobre as histórias tropeiras, né? Exatamente. E o professor Mário Matos foi um grande colaborador aí, porque você sabe dessa ligação Sorocaba-Rio Grande do Sul, devido às feiras de Muares que aconteciam aqui. Então ele teve uma participação muito efetiva na contagem dessa história como gaúcho que era. É verdade, continua, ele continua. Muito bem. E aí, como a moda entra na vida da senhora, na pós-graduação, no momento em que a senhora fazia as suas atividades enquanto artista plástica, a senhora mexia também com tecidos ou era só pintura? O que a senhora, como é que de repente entrou a moda dentro desse conceito da senhora como artista plástica? Na verdade, o meu trabalho como artista, ele se relaciona muito com a moda, né? Assim, as minhas figuras humanas, elas têm uma relação na sua concepção com a moda, com o universo feminino e tudo aquilo que envolve a superficialidade, a dita superficialidade da moda, né? Para eu produzir essas mulheres que eu acabo desenvolvendo, né? Uso acessórios de moda para representá-las, tal. Mas isso acabou me envolvendo com uma outra disciplina que é arte e moda, que é a relação entre a arte e a moda ao longo dos séculos, né? E acabei me identificando com essa área. Agora, tem uma questão que eu acho que é pertinente para a gente continuar o nosso assunto, que é com relação ao conceito do que é moda. Moda ela é um hábito, moda é um consumo, moda é um estilo. O que é moda? Moda, em princípio, é comportamento, mas ela é uma adoção, né, de uma tendência que algumas personalidades, ídolos ou pessoas de camadas mais altas, elas lançam como tendências e são adotadas pela massa. A partir do momento em que são adotadas pela massa por imitação, elas se tornam moda, né? A moda acaba sendo um comportamento de imitação, de reprodução, de individualização, né? E de inserção também dentro de uma comunidade. Então são vários aspectos, né? Agora, por exemplo, estar fora de moda, então também não é pejorativo. Não. Estar fora de moda é você não estar dentro desse contexto que a senhora contou. A questão de estar fora de moda é você não estar inserido dentro de um procedimento de imitação em massa, né? Isso não quer dizer que você seja uma pessoa que está desagregada. Não, você pode estar lançando um comportamento de individualização, que também pode se tornar uma referência de moda e se tornar uma tendência de moda. E quando a gente vê, então, essas grandes magazines
Renner, C&A, outras marcas, eles estão de repente ditando moda, porque daí você tem os tamanhos M, P, G, GG, tá? Mas as roupas são todas iguais. Isso também é ditar moda? Não, isso é reproduzir a Reproduzir moda. a É moda. reproduzir uma moda que foi lançada por tendências mais poderosas, né? Então, quando a gente tem um artista, ou a gente tem um artista de cinema, um cantor de rock, ou a gente tem um grande estilista que fez uma grande pesquisa em tendência, né? Ele acaba sintetizando uma vontade que vai ser adotada simultaneamente por um grande número de pessoas. O que essas grandes corporações fazem? Elas adotam rapidamente, elas percebem que isso vai ser vendido em massa e elas começam a reproduzir para alimentar o ciclo da moda, alimentar o mercado de moda. É uma grande indústria. A moda vai e volta? Sim. Por quê? Porque, na verdade, como na arte, existem ciclos, né, em que existem os excessos, né, de elementos na arte e depois ciclos onde existem a limpeza desses elementos. Na moda, e esses ciclos acabam voltando. Na moda, o que acontece? Algumas reproduções são feitas, por exemplo, a moda da década de 70, ela, até um tempo atrás, ela era completamente desprezada. Todo mundo falava que era o período que as pessoas tinham se vestido pior. E hoje ela está retornando. Por quê? Porque grandes estilistas revisitam essa moda, reincorporam novos elementos, tornam esses elementos palatáveis às necessidades do momento e lançam essa moda de uma maneira que vai se tornar uma tendência imitada e reproduzida em massa. Então, acontecem releituras de elementos do passado agregados a novos elementos que estão presentes hoje e que serão reproduzidos e imitados novamente. Aí a senhora está falando de moda e vestimento, parece que a moda sempre está ligada à roupa do nosso cotidiano. Então aquela fotografia, eventualmente, que aquela pessoa viu nos anos 60 da calça de boca de sino e pode ter há um tempo atrás achado ridículo, de repente ela pode voltar. Sim, ela pode sofrer uma releitura de um estilista, né? E aí ela volta e se torna uma necessidade. A partir do momento que ela se torna uma nova necessidade, ela vira tendência, ela vira moda. E aí a Uniso tem um curso de gestão de design de moda, que forma quem? Quem é o profissional que sai desse curso? Esse profissional é um profissional que vai ser inserido dentro de um mercado de trabalho de produção têxtil, ele vai sair inserido dentro da produção de estamparia, então ele sai apto para criar estampas que serão reproduzidas pelas indústrias têxteis e é um profissional apto a criar, né, novos modelos, reformular essas tendências que já foram utilizadas, que já se tornaram modas e reutilizar essas tendências para novas criações. E recentemente nós desenvolvemos aí aqui na Uniso o projeto Cordel da Moda. O que foi esse projeto? Esse projeto ele nasceu de uma necessidade, primeiro, né, de fazer com que os nossos alunos percebessem que essa indústria é uma indústria que polui demais e que produz lixo demais, né? Porque os produtos estão cada vez mais de menor qualidade, estão sendo descartados em maior volume. E nós propusemos para que eles criassem estratégias de reutilização de materiais que poderiam ainda estar bons e que pudessem obter uma nova modelagem, uma nova reestruturação com materiais descartados e que pudessem gerar novas produções de vestimentas que poderiam ser usadas novamente para minimizar os impactos ambientais, para minimizar também a quantidade de lixo que poderia ser gerada na indústria
de moda. Isso é criar uma nova filosofia de moda, de reutilização, né? E proporcionar ao público que fosse utilizar, né, essas roupas, essa possibilidade de que não é só descartar e comprar uma outra. A gente pode reformular e essa roupa pode estar dentro das tendências de moda e pode se tornar uma peça de moda. E os alunos foram responsáveis, então, até pela captação desse material, é isso? Isso, eles romperam várias barreiras, né? Uma delas era o fato de sair da inércia, ir até as classes e pedir doação. Isso, para alguns alunos, foi um momento difícil, porque eles iam ter que superar uma timidez, né? E enfrentar um número grande de pessoas que estivessem olhando ou pudessem julgá-los por essa atitude. Eles confeccionaram caixas que estavam disponíveis em vários blocos para coletar essas roupas. E aí eles forneceram uma resposta a esse público que doou, né? O desfile foi essa resposta, né? Olha o que nós fizemos com as roupas que vocês doaram. E aí consertaram muitas roupas também que estavam rasgadas, furadas, para que elas possam ser doadas para um público em praça pública. Então, além de tudo, a gente criou uma filosofia de solidariedade, né? Assim, reutilização de materiais, impacto ambiental e solidariedade. E esse desfile mostrou alguma tendência específica ou se refazem as tendências, se repensam em tendências ou se lança uma tendência? Então, o fato de você utilizar roupas que já poderiam ser descartadas e reformulá-las e reestruturá-las e colocá-las novamente no mercado, isso é uma tendência. É uma tendência que está sendo propagada em outros países e a gente trouxe para a Uniso justamente para que os alunos tenham essa possibilidade de entender o que está acontecendo fora daqui, né? Desmontar alguns conceitos, né, de só roupa nova, só fazer criações com matérias-primas novas. Não, a gente pode usar matérias que já seriam descartadas e incorporar em produções que se tornam quase novas, né? Não digo novas, mas quase novas. E aí, como é que foi o retorno? Como é que a senhora sentiu dos alunos depois dessa proposta dos professores e, consequentemente, o resultado final do desfile? Como é que eles avaliaram tudo isso? Nós passamos por vários momentos, né? Houve um momento de desânimo, quando assim a gente não captou o tanto de peças que a gente gostaria de ter captado. E depois houve o frenesi de ter conseguido atingir as metas e ter proporcionado assim um desfile para as pessoas, um retorno para as pessoas que haviam doado. Então isso foi bacana, isso foi interessante, eles ficaram muito satisfeitos. Ainda falta o final, né? A conclusão, que é você poder doar isso para as pessoas necessitadas em praça pública. Agora, e eles quebraram os paradigmas? De repente eu não vou usar roupa usada e de repente quando eles veem o resultado disso, eles próprios começam a repensar que eu posso pegar de repente uma roupa dos meus pais, dos meus avós, de repente aquela roupa que estava lá no fundo do guarda-roupa e repaginar essa roupa, refazer essa roupa, reestilizar essa roupa? Sim, sim, foi muito bacana porque de repente eles apareceram em classe assim com roupas que eles reformularam, né, estratégias que a gente acabou ensinando para que a gente pudesse reformular essas roupas com reestampagem, né? Então eles acabaram fazendo e utilizando as técnicas que eles aprenderam. Isso foi bacana também. E essa tendência, professora Laura, aliás, a pergunta é essa: isso é uma tendência, é uma necessidade ou é também moda? Vai ser nesse momento em que estamos pensando, vivendo a época da reciclagem, dá para reciclar muita coisa, há uma preocupação ambiental enorme, e a senhora acredita que isso veio para ficar ou, como a moda, de repente ela desaparece, daqui a alguns anos ela surge de novo? Não, ela veio para ficar. A gente tem visto isso em vários centros importantes de moda, fazendo com que essa seja a nova filosofia da moda. Não é que vai acabar o uso da matéria-prima nova, é que a gente vai tentar diminuir os impactos com
o descarte de matérias-primas que ainda poderiam ter uma vida útil e que podem ser reinseridas no mercado. Esta é a filosofia, né? É a diminuição do impacto, não assim excluir completamente o uso de matérias-primas novas, e sim proporcionar essa nova possibilidade. Isso é uma tendência que veio para ficar e que vai sim se tornar moda. Moda por uma moda tradicional, vai se incorporar a tradição de moda. O que se espera do futuro dessa reutilização de material ou de novos materiais para a confecção de roupas principalmente? Já chegamos a ver, eu acredito que quem nos acompanha já viu pela internet e tal, algumas roupas que não necessariamente precisa lavar, porque parece que não suja. Não sei se isso é ficção ou é realidade. Por exemplo, você joga um produto em cima de um tênis e aí você tira, esse tênis permaneceu da mesma forma que estava antes. Se isso é um produto que vai ser desenvolvido, é um tecido que é impermeável a ponto de não precisar ser lavado, ou isso é ficção mesmo? Não, isso é engenharia têxtil. Isso não é ficção, isso está acontecendo aqui no Brasil. Existem pesquisas seríssimas, na USP mesmo existe pesquisa, inclusive, da criação de novas fibras com novos materiais, por exemplo, fibras feitas com pele de peixe, fibras feitas com alginato. Essa fibra com alginato, por exemplo, ela vai substituir a atadura de queimados, porque ela vai ser incorporada pelo tecido humano. Então, não haverá mais a remoção dessa atadura, diminuindo a dor do paciente. São várias pesquisas que estão sendo feitas em engenharia têxtil que realmente estão modificando os paradigmas dessa tecnologia da moda, né? Então, quando a gente pensa em moda, as pessoas comuns, elas pensam como um assunto superficial, né? E, na verdade, não é. É uma necessidade, está dentro de uma das nossas necessidades. E essas pesquisas todas, elas se relacionam com a melhora dessas necessidades. E aí vai também aquela produção dos tais fios sintéticos que vêm da própria garrafa PET, por exemplo. Você consegue desfiar uma garrafa PET a ponto de gerar um fio e esse fio se transformar em roupa? Isso, exatamente. Entre outros fios possíveis, né? No Brasil a gente tem muita matéria-prima bruta que pode se transformar em fio. No Nordeste, né? Várias vegetações que podem se tornar esses fios. Então, as pesquisas, elas estão cada vez mais abrangendo esse tipo de material para que a gente também diminua os impactos com o tingimento. O tingimento é um dos grandes poluidores da moda. Então, já estão criando, por exemplo, bichos da seda que são modificados e já criam a própria seda colorida. Então, isso, o que vai fazer? Diminuir o impacto da tintura, né? As pesquisas não param. Agora, professora, como é que você faz um teste de avaliação, inclusive de que esta roupa, eventualmente do fio sintético, essa da garrafa PET, ela pode ser usada habitualmente, ela não ser quente, ela não ser uma roupa que não seja antitranspirante. Isso tudo há uma preocupação, não é o processo só de confeccionar o fio e pronto, agora vamos fazer a camiseta com ele. Não, porque, sabe, a fibra sintética, ela nada mais é, né? Ela tem uma origem do petróleo, ela tem uma origem também dos fluidos vegetais. E quando elas se transformam em líquido, elas vão passar por métodos de extrusão que vão afinar completamente e vão criar novas estruturas nesse fio que vão permitir que eles sejam airados ou não. Isso vai acontecer com as garrafas PET também, né? Ela é plástico, né? E como plástico, na hora de passar por essa extrusão, né, esses fios que vão se tornar cada vez mais finos, e na tecelagem, na trama dessas tecelagens, eles acabam se tornando mais airados, menos quentes, mais, assim, se a necessidade for que aqueça, ele vai ser aquecido, se a necessidade for que seja mais fresco, ele será mais fresco. É a tecnologia mesmo, né?
E aí nós já havia até algumas tendências, até que não são baratas por sinal, nessa história de reutilização, até aquele material que é usado para cobrir carroceria de caminhão, aquelas lonas, Sim. que de repente elas viram jaquetas, viram bolsas, viram sapatos. Isso também é uma reutilização? Isso é reutilização. Pneus que viram solas de sapato, lonas que viram botas, botinas, pneus que acabam se tornando também pelo derretimento em objetos e acessórios, bijuterias. A preocupação é intensa com a modificação e a reutilização desses materiais que estão disponíveis, que seriam descartáveis e que podem se tornar peças de moda, né, bastante utilizadas pela massa, né, e serem reinseridas no mercado. Muito bem, professora Laura Matos, foi muito importante a sua participação. A gente, eu acho que, acredito que quem nos acompanha entendeu o conceito de moda, até o conceito de eventualmente estar fora de moda, que não é nenhum mal, você está fora dessa contextualização que o professor explicou. E quem quiser conversar com a senhora sobre moda, bater um papo sobre a sua atividade profissional como artista plástica, como é que é mais fácil? A senhora tem um e-mail, um Facebook, como é que faz? Facebook, meu Facebook é Laura M. Matos. É por ali que eu me comunico profissionalmente. Laura M. Matos, no Facebook. Isso, com 2 T's. Muito bem. Professora, muito obrigado. Sucesso para a senhora no trabalho que vem desenvolvendo. O programa está sempre à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo o jornalista César Silva, ele que conta a história de Votorantim. César já esteve conosco aqui em janeiro de 2015, quando lançou um box com 2 fascículos importantíssimos da história da nossa vizinha Votorantim, cidade co-irmã de Sorocaba, inclusive livros esses que o César doou para a Biblioteca Luiz de Almeida, que pertence à Universidade de Sorocaba, e está à disposição de toda a comunidade. Basta você vir conhecer a nossa biblioteca aqui na cidade universitária Professor Aldo Vanucchi, na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 92,5. E o César está outra vez aqui trazendo agora a 3ª edição dessa série que conta a história da cidade vizinha. César, muito obrigado pela sua presença. Eu já fiz uma introdução aí a respeito dos outros 2 livros, mas eu queria que você começasse a contar para a gente de onde surgiu a ideia de escrever esse projeto maravilhoso, como a gente estava comentando antes da gravação, que vai ficar para a eternidade, porque até então não existia nenhuma referência desse porte com essa qualidade. E como é que foi, de repente, você concluir o projeto agora, pelo menos uma parte dele, tá? Que é o 3º exemplar, 3º volume dessa série. Professor Fernando, é uma alegria para mim hoje estar com você neste programa, celebrando aquilo que nasceu dentro de mim, aquela vontade de ex-aluno da Uniso, formado em jornalismo, naquela época ali, né, interagindo com os alunos. Eu creio que foi muito importante suas palavras de outros professores que sempre faziam uma provocação saudável. Você vai ser jornalista, e aí? Qual vai ser de fato a sua participação, a sua contribuição social? Eu me perguntava, porque muitas vezes sabemos, isso não é só no jornalismo, em outras profissões também, independente da instituição. Poucos são aqueles que vão dizer, olha, me sinto um profissional realizado. E nem sempre, naturalmente, é o dinheiro, é a posição, mas é o dever, a sensação de ter cumprido algo. Então eu me perguntava, o que eu vou fazer da minha vida no futuro? Tudo bem, vou conseguir um emprego na área de jornalismo, vou de repente militar
né, no movimento dos jornalistas ali, buscando informações, talvez diariamente, talvez numa produção, né, enfim, que exija mais investigação, pesquisas, mas eu sentia que, de repente, eu podia ser uma pessoa que viria a ser aí, digamos, um agente facilitador dentro de uma comunidade. Nascido lá em Votorantim, ali convivia com vilas operárias, então aquele amor pela cidade, co-irmã de Sorocaba. E eu sentia que de repente podia, enfim, fazer um trabalho de valorização da memória local. Eu sentia que isso faltava em Votorantim. Até existia 2 publicações, 2 livros da história, mas faltava falar de fato do sentimento das pessoas, dos costumes, dos valores, porque não adianta eu trabalhar, por exemplo, a história, eu contar a história seguindo a minha ótica, se não ter de fato aqueles que são protagonistas, as testemunhas vivas. Então, por que não aproveitar, por exemplo, uma cidade que se tornou emancipada, né? Então se tornou tão jovem, de distrito de Sorocaba, distrito industrial, poderia de repente aproveitar esses vanguardeiros, que são aqueles que estavam à frente de um movimento de emancipação, então ouvi deles. Então tentei dar vez e voz para aqueles que realmente contribuíram nas origens, na formação, no desenvolvimento de uma cidade, aqueles que viram de fato o município nascer. Então, a partir disso, sonhava o desejo. Tinha de fato a vontade de lançar um livro. Eu acho que de repente hoje me sinto realizado. E aí você completou o que a gente chama desse ciclo da vida, onde você já teve um filho, lançou um livro, já plantou uma árvore. Ah, várias! Então, como cidadão, né? Já completou aí um ciclo da vida importante para ser perpetuado para todo sempre. Agora, César, daí quando começa o projeto do livro, você tem a busca de patrocínio para poder viabilizá-lo. No momento, inclusive, você fez aquele box que a gente tem, como eu disse, aqui na biblioteca, à disposição da comunidade. E aí vem, por que a necessidade de um terceiro volume? Era muita informação que naquele box não coube. Como é que você foi atrás de patrocínio de novo para viabilizar? E mais trabalho seu, com certeza, mais pesquisa para fazer esse terceiro volume. Olha, professor Fernando, essa pergunta ela é muito importante. E vale a pena para quem está acompanhando o programa dizer que, olha, eu tenho 43 anos e já estou no meu 3º livro. Então, imaginar que um livro que vai ter a qualidade, 210 exemplares, né, um livro que... Esse livro, por exemplo, foi um ano de pesquisas intensas, quase que diariamente. Então, aqueles outros 2 livros que lancei anteriormente foram 2 anos e meio de pesquisas. Então, não é fácil lançar um livro, imaginar que hoje nós temos muitas dificuldades. Primeiro, eu fui buscar, de fato, informação da possibilidade de contar aí com uma lei Rouanet em nível nacional, um PROAC em nível estadual. Em Votorantim nós não temos uma lei de incentivo à cultura, uma LINC em Votorantim. Então, eu percebi que eu ia ter muitas dificuldades. Em nível estadual e federal, a legislação cria uma certa burocracia e naquele ritmo de pesquisa que eu estava, eu tive que buscar de fato algumas pessoas que acreditavam mesmo no projeto, sabiam que eram internautas, telespectadores. Então é o famoso passar o chapéu. Então fazia-se necessário, eu falei, vou tentar, vou procurar aí pessoas que são atuantes na sociedade, que podem aí comerciantes, dirigentes de indústrias, que podem de fato contribuir de alguma maneira. Num primeiro momento, deu certo, com os 2 primeiros volumes, foi uma tiragem de 1000 do volume 1, 1000 do volume 2, então foi um box contendo 2 livros, cada livro 210 páginas, 150 fotos antigas da cidade de Votorantim e 150 personalidades destacadas. Então, num primeiro momento, eu acredito que a economia estava muito aquecida, então eu consegui 10 apoios culturais, o que viabilizou de fato os custos de gráfica, de editora e os custos inclusive de lançamento no dia. Então, foi prazeroso poder dizer, olha, vou pegar esses livros, vou distribuir para os homenageados. Você deu para os homenageados? Sim, todos os homenageados ganharam, as escolas estaduais, várias universidades aqui de Sorocaba e região, lá em Votorantim, ETEC, por exemplo, bibliotecas, todas, ninguém precisou comprar, desde que fosse uma ação coletiva, né, de
possibilidade de leitura, né, para estudantes, pesquisadores. Eu foquei desta maneira. Foi possível. Agora? Isso em 2012. Agora, nós estamos passando, não vou falar crise, estamos passando realmente por momentos incertos. Isso faz com que todo mundo puxe o freio de mão. Não podemos ficar pensando e só focando crise. Claro que não. Né? Então, eu podia falar, olha, eu vou deixar o terceiro livro para depois. Não, falei, vou levar adiante. Gostaria de ter lançado numa data oportuna, que é a instalação do município de Votorantim, comemorado em março. Não foi possível. Então fiz agora, em maio, dia 12 de maio deste ano, eu estive no salão da Apevo para fazer o lançamento do terceiro volume, para finalizar essa coleção de livros. E com o mesmo perfil, também doando para os entrevistados, que você colheu os depoimentos, para as bibliotecas, enfim, é isso? Exatamente, mas os apoios mingaram, então não foi fácil, mas precisamos muitas vezes não visualizar de fato a parte financeira. Então foi preciso tirar inclusive parte dos valores do bolso, não pagou de fato o meu trabalho, mas é a sensação do dever cumprido, da realização. É um desejo que agora, eu posso dizer para você, está perpetuando a história ao todo de 150 personalidades. O bacana é que a cada 4 páginas desses livros, nós temos uma história diferente, um relato, né, de uma testemunha viva, através de muitas fotos. Então, eu posso dizer, não sou eu contando história, eu apenas fui um facilitador do processo, mas são 150 pessoas contando a história da comunidade em que vive. Mas você não está ainda satisfeito de tudo. Segundo consta, você concluiu a sua pós-graduação na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Você agora tem o título também de gestor público, né, como pós-graduação. Também essa sua pós-graduação rendeu um outro trabalho. Sim, foi verdade, viu, professor Fernando? Algo assim bom é dizer que, a gente sempre fala, né, um livro nunca é um trabalho acabado. Por isso que quando lancei os 2 primeiros livros, eu ainda analisava, dava para abordar alguns temas, dava para entrevistar alguns Joãos, algumas Marias ainda, muitas vezes pessoas até anônimas da comunidade, mas que estão lá na sua simplicidade, muitas vezes a própria família não conhece a história de vida do seu patriarca, né? Então, valia a pena ir atrás desses depoimentos. Foi o que eu fiz. Senti que dava para fazer esse terceiro volume e foi a concretização. Agora, eu quero de fato aproveitar esta pós-graduação em gestão pública, porque eu estive justamente abordando o Nasce uma Cidade, que era o tema, para justamente focar, enquanto gestão pública, quais eram os desafios para o então distrito de Votorantim, de fato, de ter vida autônoma, ou seja, se tornar um município, abrir as portas da administração pública, encarar os desafios, as demandas da população, como obras de infraestrutura, legislação, formação do seu quadro funcional. Então, como se deu, de que maneira ocorreu isso? Não era simplesmente abrir as portas. Então, essa fase, essa transição de distrito emancipado para, de fato, uma cidade pujante. Então, o objetivo foi esse. Eu acredito que vai ser mais um momento oportuno de celebrar com a comunidade, porque nós temos aí alguns que ainda estão vivos daquela época, como por exemplo da primeira legislatura, e nós vamos fazer homenagem também com certeza às famílias dos saudosos Pedro Augusto Rangel, que foi o primeiro prefeito de Votorantim, família do seu Laurindo Alves da Silva, o primeiro vice-prefeito, e assim a gente também vai percorrer também junto às famílias dos saudosos vereadores e daqueles que ainda também estão vivos. Agora, deve ser interessante para você que nos acompanha no programa News Comunidade, a gente ter questionado o César, como é que era de repente há 52 anos, tem emancipação? 53? Estamos em 2016, vamos comemorar em dezembro 53 anos de emancipação político-administrativa. Então, você imagina há 54 anos, você mora onde? Em Sorocaba. E passado um tempo, você mora onde? Em Votorantim. Ou seja, você muda de cidade sem sair do lugar. Você já se imaginou numa situação dessa? Isso aconteceu aqui então com Votorantim. Você se reportava a quem?
Você ia cobrar quem? O prefeito de Sorocaba. Você cobrava, exigia uma participação, uma atuação do prefeito dos vereadores de Sorocaba. Você ia brigar para ter água, esgoto de Sorocaba. Ia brigar para ter saúde pública em Sorocaba. E, de repente, você surge com uma cidade do zero. Vamos imaginar que aquela estrutura, obviamente, que existia enquanto distrito industrial, com posto de saúde, com delegacia de polícia, com uma infraestrutura básica, a partir do momento em que não me pertence mais, eu tiro tudo, vou embora para casa, acaba o jogo, porque a bola é minha, e aí vocês agora que viraram cidade civil, foi assim que aconteceu, César? Olha, foi justamente isso, não tem como não negar, né, que a emancipação foi bom para Votorantim, porque Votorantim, de fato, era distrito industrial de Sorocaba. Então, nós tínhamos ali algumas empresas de grande porte, por exemplo, 3 empresas do grupo Votorantim. A cimenteira a Votoran, nós tínhamos a papeleira Votocel e a fábrica de tecidos Votorantim, que era a fábrica mãe, a primeira empresa do grupo Votorantim. Além disso, a indústria Metidieri, do saudoso Alfredo Metidieri. Então, imaginar que ali um distrito de apenas 17 mil habitantes gerava muito imposto para Sorocaba. Por que não, então, que a população reclamava, mas está faltando infraestrutura, o dinheiro sai aqui do distrito, está indo para Sorocaba e não volta, né, em melhorias. Por que não se emancipar? Então, o questionamento popular foi em referência a isso, que o dinheiro gerado ali na localidade podia ser melhor aproveitado porque permaneceria ali agora enquanto cidade. Realmente, no começo, houve muita dificuldade, porque precisava superar as muitas demandas, as pessoas reclamavam, aqueles que não moravam nas vilas operárias, reclamavam, né, justamente das voçorocas abertas nas estradas, nas ruínas de terra, faltava água nos locais mais distantes, mas foi algo que rapidamente, em poucos anos, foi sendo superado. Então, isso mexeu com o sentimento daqueles que queriam, de fato, a emancipação. E aí, como se organizar, né? Construir mais escolas, precisava, de fato, acontecer. Então, os vanguardeiros foram muito importantes, que foi um grupo, né, de vanguardeiros, aqueles que, grande parte, trabalhavam na fábrica de tecidos, a emancipação, inclusive, com o apoio do Grupo Votorantim, isso ajudou muito também, do ponto de vista econômico, para fazer lá, né, os motes da campanha. Então todos saíam às ruas com as camisas da emancipação, com as bandeiras. Então realmente, naquela oportunidade foi muito bom a emancipação. Agora é claro que a economia em Votorantim está diversificada, não vivemos somente da indústria, pelo contrário, né, se fazia necessário justamente fortalecer o comércio, a prestação de serviços, mas nós não podemos esquecer lá atrás as nossas origens e dizer que valeu a pena, porque ali também tinha o sentimento do operário, daqueles que moravam nas vilas, no entorno das fábricas. Então, frequentavam os mesmos lugares, igrejas, clubes, os finais de semana ali, nós vivíamos ali como uma grande família. Agora, César, você que teve uma atuação também muito ativa na política da cidade de Votorantim, foi assessor de comunicação da prefeitura, consequentemente, estando junto com o poder, hoje você é funcionário público concursado, é isso? Exato, eu fui assessor de comunicação, me tornei inclusive secretário de comunicação dos governos de Jair Cassoli e de Carlos Augusto Pivetta. Sou funcionário de carreira desde 97 na condição de escriturário. Agora, você vendo a cidade desse jeito, você consegue eventualmente analisar que a cidade, Votorantim é cidade dormitório de Sorocaba ou não? Não se admite em hipótese nenhuma que Votorantim seja cidade dormitório. Votorantim hoje, ela tem uma característica de ter recebido na Avenida Gisele Constantino, que é a avenida que interliga Sorocaba a Votorantim, no shopping Iguatemi, Esplanada Iguatemi, supermercados de altíssima qualidade, muitos deles, inclusive, pertencendo, por exemplo, o Shopping Iguatemi pertence a Votorantim, e condomínios de alto padrão ali, e condomínios de prédios, condomínios de residências, condomínios, enfim. A Votorantim acha que ela é dormitório, hoje ela é uma referência nesse sentido de ter uma qualidade de vida tão boa que, de repente, ela se transformou nessa cidade dormitório de referência para Sorocaba e região?
Olha, falar para o votorantinense ou para grande parte da comunidade, sua cidade é realmente dormitório, depende de Sorocaba, o votorantinense fica até bravo. Isso quer dizer que ele tem orgulho da cidade onde mora, ele se identifica, isso é muito bom, com certeza. Mas temos que avaliar, e aí não dá para negar, Votorantim é a cidade sede de uma região metropolitana. Nós estamos conurbados com Sorocaba. Para chegar em Sorocaba, muitas vezes, é muito mais fácil sair de Votorantim, porque o centro de Votorantim para o centro de Sorocaba são somente 6 quilômetros. Se você pegar aquela avenida marginal, beirando lá o rio Sorocaba, saindo de Votorantim, você quase não pega semáforo. Então, rapidinho, eu tomo por base, eu saio da minha casa lá na parte sul de Votorantim, no Parque Jataí, para chegar em Sorocaba 15 minutos no máximo. Agora imagine para quem mora lá na zona norte em Sorocaba, né? A dificuldade, a quantidade de semáforos muitas vezes. Então, nós estamos muito mais próximos do centro de Sorocaba do que muitos bairros da própria Sorocaba. Então, para nós é motivo de facilidade, de qualidade de vida. Agora, nós dependemos muito. É trabalho, são universidades. Votorantim hoje vive realmente de algumas marcas importantes. Por exemplo, quase que toda a água consumida em Sorocaba está represada em Votorantim. Isso é um bom sinal. E nós não podemos também ver que Votorantim não precisa sequer de Sorocaba. O processo, de fato, de desenvolvimento sustentável e equilibrado não pode ser enxergado somente em Sorocaba, porque vira uma bolha. Então, os municípios no entorno também têm que se beneficiar desse desenvolvimento econômico, se faz necessário. Por isso que Votorantim hoje recebeu alguns empreendimentos consideráveis. Haja visto, por exemplo, você pode pegar ali Alphaville, é uma grande referência. Nós temos o Shopping Iguatemi também. Então, com certeza, isso mexeu com a autoestima da comunidade. Porém, a se destacar que nós precisamos que esse desenvolvimento seja ainda maior, para que realmente nós não venhamos depender de tantos empregos de Sorocaba. Porque é algo que eu digo assim, o prefeito muitas vezes, ele tem que ser um entusiasta da sua cidade, ele tem que procurar um investidor, um grande empresário e falar o que você precisa para vir para a minha cidade. Eu quero lá um empreendimento, um investimento seu na minha cidade. Lá vai gerar mais renda, vai gerar mais empregos, você será bem acolhido. Então o prefeito ele tem que realmente falar da sua cidade de boca cheia. Só assim para realmente vender a cidade como uma referência também para a gente poder alavancar juntos o desenvolvimento. Então realmente, Votorantim evoluiu bastante, mas eu acredito que ainda falta alguns investimentos para que possamos melhorar de fato as condições de vida da comunidade local. Agora você percebe também, por exemplo, hoje o Votorantim tem, inclusive, como referência, até algumas multinacionais. Existem lá empresas, por exemplo, se eu não me engano, deve ter outras, mas que eu cheguei a conhecer, uma empresa que fabricava as bases, os tecidos para os bancos dos carros Toyotas e Corollas, inclusive do mundo todo, era exportado até essa base desse tecido do banco. Existem outras empresas desse mesmo porte? Sim, você está falando da empresa Seirin Automotive. É uma empresa japonesa, né? Isso, japonesa, situada na avenida ali, Ireno da Silva Venâncio, isso mesmo. Essa empresa, ela é uma empresa que não tem crise, então ela mantém ali de fato seus trabalhadores. A rotatividade acontece em todas as empresas, é natural, de repente algum funcionário falha, óbvio, é demitido, é contratado outro, então isso é natural de uma empresa. Mas nós temos empresas como a FL Smidit, que é dinamarquesa, inclusive ela foi responsável pela implantação, quando ela estava na Dinamarca, do primeiro forno que ajudou a iniciar a produção cimenteira da Votoran, que foi a segunda empresa do Grupo Votorantim. E essa empresa ela passou a ter filiais no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Piracicaba e depois unificou as suas unidades. A FL Smidit funciona lá no Jardim Clarice e ela trabalha projetos industriais, como a construção de uma planta industrial. Então, grande parte dos seus funcionários são engenheiros e técnicos, então muitos tiveram que vir de fora para cá. Então para a gente é bacana ter pessoas que vão também agregar. Nós temos, por exemplo, a papeleira Vitopel, que sua sede, sua matriz é em Córdoba, na Argentina, né? Então nós conseguimos com certeza atrair, né, alguns investimentos de fora e isso se tornou muito positivo
e mexeu também, né, com a motivação do votorantinense para se orgulhar da sua cidade, que não é só feita de prédios, não. Nós temos aí muitas belezas naturais, alguns marcos históricos da qual a comunidade tanto se orgulha. Agora, César, consequentemente, depois desse quadro que você pintou dessas 3 empresas, a gente já pode imaginar um futuro livro contando da evolução industrial e comercial de Votorantim, porque aí a gente começa com essas empresas, com condomínios como Alphaville, como o Shopping Iguatemi. Então, já fica na sua cabeça, enquanto jornalista e escritor, fala, olha, eu preciso daqui a pouco já me preocupar em tecer mais um livro para ser lançado aí, que seja quando o Votorantim completar 60 anos. Já tinha pensado nisso? Não tinha? Aí fica a ideia, quem sabe? Professor Fernando, falando assim me dá mais motivação. Parece assim realmente tão difícil fazer um livro. Quem está acompanhando e está brotando essa vontade, mas é difícil, não é. Não é difícil. Quando você faz realmente com amor, com vontade, quando você acredita em algo, as coisas ficam mais fáceis. Então, com certeza, essa provocação saudável que você está me oferecendo, com certeza vai servir de referência, de estímulo, de combustível. Então, eu creio que sim. É como eu posso hoje olhar um livro como esse, que é o volume 3, e imaginar que já é importante para a comunidade, porque ela se vê representada aqui, com seus costumes, com seus valores, imaginar que isso pode ser ainda mais positivo daqui 30, 40 anos, nesse processo tão evolutivo que nós estamos tendo. Imaginar o que isso vai representar, falar que antigamente as crianças brincavam batendo corda na frente das suas casas com a maior segurança, que palavra pedofilia não existia naquela época, né? Que não existia qualquer tipo de violência. Então, que as crianças jogavam tranquilamente a sua bolinha de gude, jogar peão, e muitas dessas crianças atualmente não sabem o que se trata mais em meio aos jogos eletrônicos. Então, esses livros que focam a história falam daquilo que a gente tem de mais sagrado, que é o berço familiar, que é aquilo que nós aprendemos na igreja, no bom relacionamento no trabalho. Isso a gente não pode perder essa essência. Então, com certeza, vai ser motivo também de pesquisar, contar as origens das nossas indústrias, aqueles pequenos comércios que começaram lá, de repente, como feirante, mas daqui a pouco lá na garagem montou lá o atendimento no bairro, que cresceu, virou supermercado. Exatamente. Então hoje alguém fala, nossa, fulano teve sorte na vida. Será que foi sorte? Será que não foi capacidade? Será que não soube aproveitar a oportunidade? Então, esses livros vão poder, talvez, retratar um pouco isso, trazendo, de fato, subsídios que vão permitir sensibilidade e entendimento para dizer que, acredite, você pode também. Tá certo, César. Lembrando que a Uniso já ganhou mais um exemplar para a biblioteca? Já estou passando as suas mãos e vou deixar mais esse para você. Muito bem, então eu já tenho a minha série, e também estará sendo encaminhado para a biblioteca da Uniso, então, e como eu disse no começo do programa, à disposição de toda a comunidade. César, quem quiser conversar com você, de repente convidá-lo para uma palestra, para contar um pouco dessa história, desse entusiasmo, quer conversar com você sobre como é que é o caminho das pedras para escrever um livro, como é que é a forma mais fácil, um e-mail, Facebook, telefone, como é que faz? Eu posso naturalmente passar o meu telefone, não há problema nenhum, tá? Pode inclusive procurar o professor Fernando aqui, que ele tem meu telefone também, mas vou passar, não há problema nenhum, com a maior tranquilidade do mundo. Tem o WhatsApp nesse mesmo número de telefone, que é o 99113 3628. Estou lá também no Facebook, César Silva, é só lá digitar lá, tá? Estou à disposição, vamos aí fazer uma reflexão, vamos viajar pelo tempo, que é muito bom isso, sabe? Ser bons ouvidores, professor Fernando, isso é muito bom. Bons ouvidores, ouvindo os pais, os avós, os tios, e de repente, por que não, traduzir isso em livros para se perpetuar as histórias da própria família, isso é muito bacana também. Então, estou à disposição, e os livros também estão com o autor, é só entrar em contato comigo. Livro não dá dinheiro, já vou adiantar já, mas vale a pena. Inclusive, os livros estão à disposição, tanto os volumes 1,
2 e 3, na sede da APEVO, numa associação, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim, lá no centro, uma travessa da Avenida 31 de Março, na Rua Antônio Fernandes, número 50, ali no centro. A APEVO funciona ali, não fecha na hora do almoço, das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Existe livre exposição lá. Exatamente. Tá certo. César, mais uma vez, obrigado. Sucesso para você. A gente espera tê-lo outras vezes aqui com outras boas novidades. Espero retornar trazendo mais livros e dizer que tudo isso está acontecendo na minha vida. Já são 3 livros, muito contente por isso, mas pode ter certeza que essa sementinha ela brotou em mim quando eu estava aqui como aluno da Uniso. Com muito orgulho eu falo dessa instituição e de você como meu professor. O meu muito obrigado. Eu que agradeço. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Você pode acessar e conversar conosco pelo Facebook. É só você colocar lá Uniso Comunidade. E você já pode agora rever todos os programas que já foram ao ar também no nosso canal no YouTube, Uniso Comunidade. Você vai direto para o YouTube ou você entra na página da Uniso, uniso.br, aí você já tem lá o programa Uniso Comunidade, você clica, já vai direto também. E temos mais um programa que está no ar, você sabe disso, que você pode conferir também no nosso canal no YouTube, que é o Memória Universitária, onde a gente conta um pouco dessa trajetória de produção dos alunos nos últimos 20 anos. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!